Bom, tem a minha última história. Pode ir para a Manda, última? Essa manda. última aqui, eu vou fazer uma viagem É do Arco da de, Velha. de séculos. Passar por cinema, vou passar por literatura, poesia, tecnologia da informação e outras coisitas, mas então segura a onda aí. A gente vai falar, eu vou falar de dois nomes aqui para vocês ficarem com isso na cabeça. Um deles a gente vai começar por ele e o outro a gente vai passar por ele daqui a pouquinho. Mas por que eu vou falar no começo esses dois nomes? Porque ambos têm aniversário de falecimento agora em abril. Um deles, né, faleceu em 25 de abril de 1734, Johann Conrad Dippel. Ele foi um teólogo e foi um alquimista. Antes de existir cientistas, né, existiam os alquimistas. Ele faleceu ali no começo do século XVIII. No meio da história, vocês vão entender o porquê que estou citando o Dippel aqui. E outro cara que morreu há 198 anos, dia 19 de abril de 1824. No mesmo dia, DJ faz aniversário e também o São Élfego. Quem quer saber do São Élfego aí, de onde vem meu nome, vai lá. Tem no volume anterior, tem a história toda dele aí. Mas vamos começar com esse cara que morreu há 198 anos, em 19 de abril de 1824. Deixa eu colocar a foto dele aqui para ver se alguém reconhece, né? Ele foi um escritor inglês, um dos maiores escritores da língua inglesa. Olha lá, DJ. Não, eu sei que você está vivo, DJ. Não foi você, não. Foi esse cara que morreu, né? Dia 19 de abril, né? De 1824. Poeta da era romântica. Eu estou falando do nome de batismo dele, de George Gordon Byron, o sexto barão de Byron, ou simplesmente Lord Byron, né? Ele foi um dos líderes do movimento romântico inglês, né? Uma das obras mais conhecidas dele foi Dom Juan. E ele vai ter uma história gigantesca, embora tenha morrido com 30 e poucos anos, 36 anos, a vida dele foi bem agitada, né? O que aconteceu? Teve um ano aqui, esse ano foi decisivo para um monte de coisa que eu vou contar aqui. Em 1816, né, o ano de 1816 foi chamado de ano sem um verão. Depois vocês dão uma pesquisada, porque ele foi o ano mais frio registrado na Europa entre 1766 e 2000. Foi um ano que teve muito problema na agricultura, porque não teve verão, só teve frio, pouca, né, agricultura, não teve comida, né? E esse ano Lord Byron decide passar o verão fora da Inglaterra. Ele vai para Genebra, lá na Suíça, aluga uma mansão ali ao lado do Lago Genebra, é um baita de um lago que tem ali, e vai lá com seu médico particular, John William Polidori. Guarda esse nome também, Polidori, né? Ao mesmo tempo, né, que ele vai se direciona em 1816 para essa mansão lá na beira do lago, na Vila Deodati, tem um outro grupinho que está lá na Europa, formado por Percy Shelley, que é um outro escritor romântico inglês, um dos principais escritores ingleses também, está com a sua futura esposa, Mary Godwin, e a meio-irmã dela, Claire Clairmont, que tinha sido amante do Lord Byron. E ela convence os dois, né, a ir se juntar a Lord Byron lá em Genebra para passar o verão juntos ali naquela casa, né? No meio do caminho, enquanto estão indo lá para casa, lá em Genebra, eles passam pela Alemanha, pelo Rio Reno, fazem um tour por ali, e eles passam na frente de um castelo. Eu não vou falar o nome do castelo ainda. E nesse castelo é onde Dippel, aquele cara que eu falei que era alquimista, que morreu em 1734, em abril, ele morou ali. Ele nasceu ali, morou ali, fez experimentos ali, inclusive experimentos com cadáveres, né? Isso impressionou bastante a Mary, que ia se casar com o Percy Shelley 1 ou 2 anos depois, né? E impressionou bastante ela, essa história, né? E aí eles continuaram e chegaram ali na casa, lá em Genebra, e se juntaram. Então ficaram lá o Lord Byron, o seu médico Polidori, Percy Shelley, Mary e a Claire Clairmont, debaixo de chuva. Aí eu vou cortar minha história, porque eu vou falar agora de uma filha que Lord Byron teve, né? Ele se casou e depois, logo depois que a filha nasceu, ele se separou. Ele se casou com Annabella Milbank e tem uma filha, né, antes dessa viagem, tá? Em 1815. Ela tem uma filha chamada Augusta Ada Byron,
que tem a ver a Augusta com tudo isso daqui? A Augusta, né, ela se separou, né, a mãe se separou do pai, levou a filha, acabou não vendo mais o pai. Ela depois se casa com William King. William King, veja, King, você acabou de falar de Albert King, né? E aí eu falando de William King, né? E William King, ele era o conde de Lovelace. Então ela, a Ada, vira também a condessa de Lovelace. Então ela passa a ser conhecida também como Ada Lovelace. Bom, o que aconteceu com ela? Ela não seguiu a carreira do pai, não foi ser escritora, foi ser matemática como a mãe. E ela acabou conhecendo vários cientistas, vários matemáticos da época, e acabou conhecendo um outro matemático britânico chamado Charles Babbage. O que Charles Babbage fez de diferente, né? Charles Babbage, ele tinha feito uma máquina de processamento, né? Era uma máquina de calcular avançada, que era mais avançada que a Pascalina feita por Blaise Pascal algumas décadas antes, totalmente mecânica, e ele estava projetando uma máquina chamada engenho analítico, que era uma máquina que seria um computador. Ele era mais que uma máquina de calcular, era um computador totalmente mecânico, não existia eletricidade na época, basicamente, né? Então era um computador totalmente mecânico, nunca foi construído por Charles Babbage, ele não tinha recurso suficiente para isso, mas projetou a máquina. A Ada se interessou muito por esse projeto, escreveu vários artigos, traduziu artigos sobre essa máquina, engenho analítico, e aí ela escreveu num desses artigos um algoritmo de como utilizar essa máquina que Babbage estava projetando para resolver um problema matemático. E aí esse algoritmo foi reconhecido como o primeiro algoritmo de computador do mundo, embora não existisse computador ainda. Foi baseado nesse projeto do engenho analítico, e ela é reconhecida como a primeira programadora do mundo. Tá? Até hoje, ela é a matrona dos programadores. Essa foto à direita é um daguerreótipo da Ada, né? Ela morreu também bem jovem ainda. À esquerda, já no século XX, alguns cientistas alguns engenheiros conseguiram fazer um protótipo dessa máquina, esse engenho analítico, né? E a Ada, né, ela é considerada a mãe dos programadores, ela tem homenagens, tem prêmios em relação a ela até hoje. E nos anos 80, os militares norte-americanos desenvolveram uma linguagem de programação chamada Ada, em homenagem a ela. E a última homenagem a ela que eu consegui registrar aqui para a nossa live foi no mês passado. Agora, em março de 2022, a Silmara, se está lá em Londres, pode visitar lá em Londres, lá na cidade de Westminster, lá no centrão de Londres. Essa estátua aqui no meio foi inaugurada num dos prédios, na fachada de um dos prédios lá do centro de Londres, que é justamente a imagem de Ada Augusta Byron, né, a mãe dos programadores. Tá? Então esse é meu primeiro link aí com a tecnologia. Chegamos de Lord Byron até a idade da programação. Só que a gente tem que voltar ali na nossa história, naqueles nossos personagens que estão lá na mansão, no Lago Genebra. O que eles estão fazendo lá? Tá chovendo demais lá. Tá chovendo muito. E aí o que acontece? O Lord Byron fala, vamos ler histórias de terror. Vamos ler história de terror, porque tá muito chato esse negócio aqui. Vamos ler histórias de terror. E começaram a ler histórias de terror. E aí, em um determinado momento, o Lord Byron fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma competição. Quem que escreve o conto de terror mais terrível aqui? Quem tem mais imaginação para escrever contos terríveis? Aí cada um foi para um canto, tal, não sei o quê. Aí o médico dele, John William Polidori, pegou uns trechos escritos pelo próprio Lord Byron nessa ocasião e acabou, depois até desse encontro, pegou esses trechos e acabou publicando um livro chamado O Vampiro. Esse livro, né, esse conto, O Vampiro, é mais tarde considerado o precursor do gênero literário romântico de vampiros. Foi escrito em 1816 ali, terminou de ser escrito 1 ou 2 anos depois, e é considerado o primeiro realmente romance de vampiros. A história de vampiros já existia há muito tempo, né, no folclore alemão, no folclore europeu, mas esse é o primeiro livro realmente romance em cima de vampiros, décadas antes de Bram Stoker lançar o livro Drácula, que aí sim deu
o tema do vampiro moderno, né, que a gente conhece, né, mas Polidori, o médico de Lord Byron, escreveu isso 60, 70 anos antes, né. Mas essa não foi a história mais fantástica que foi escrita. Quem escreveu a história mais fantástica foi essa moça. O pessoal no chat já vai chutando aí que história, né? Que história é essa? Muito bem. Que história é essa que eu estou falando? Que não foi o Polidori que escreveu, foi essa moça aqui, foi a Mary, que dali 1 ou 2 anos ia se casar com o Percy Shelley e ia mudar o nome dela para Mary Shelley. Ela ficou impressionada com aquele castelo, lembra? O castelo onde tinha o cara lá, o alquimista, fazendo experiência com cadáveres. E ela também sabia das histórias que a gente contou no primeiro remote, do Alessandro Volta fazendo pilha, com as experiências de Galvani. O que Galvani fez? Passou corrente elétrica na perna do sapo, a perna do sapo se mexeu. Ela juntou tudo isso, aí uma noite ela estava lá, eles consumiam um pouco de ópio, né? Naquela época, bastante ópio, chovendo, ela teve alucinações socialmente, juntou tudo isso e escreveu um conto de um cientista que juntava partes de cadáveres, passava corrente elétrica e revivia, Dr. Frankenstein. Né? Ela escreveu Frankenstein. E o nome do castelo que eles passaram era Castelo de Frankenstein. Então, era porque Frankenstein, porque vivia uma tribo de Franks ali naquela época, né? E Stein é pedra em alemão, então era muito comum castelos serem chamados de o nome da família Stein, né? Frankenstein. E esse é uma foto, né? Um quadro aí de Dippel, o alquimista maluco que viveu aí no século XVIII, comecinho do século XVIII, né? E aí ela escreveu a história do Frankenstein, né? E o nome da história do Frankenstein não era só Frankenstein, né? O nome da história, deixa eu ver aqui, me perdi aqui na colinha. A colinha sumiu aqui. Tá aqui. O Daniel mandou bem, Daniel já falou Frankenstein muito bem, lá embaixo. Frankenstein, justamente. Frankenstein ou o moderno Prometeu. Prometeu, um deus grego, que é um titã, lembra lá dos primeiros titãs, deuses antigos aí? Prometeu é um deus da época dos titãs. Ele criou o homem à semelhança dos deuses gregos e roubou a chama de Zeus e deu para os homens. Né? E por isso Zeus o castigou eternamente. Então ele é uma metáfora para os cientistas hoje em dia, que são os que estudam a natureza, descobrem os segredos e ensinam aos seres humanos. Só que na época do romantismo, para Mary Shelley, Prometheus era o vilão. Né? O fato de ele ter feito isso condenou a humanidade. Tanto é que no livro, né, no Frankenstein, há uma maldição ali. Né? O fato de ela ter feito a criatura, né, que não chama Frankenstein é o médico, né? O fato de ter feito, descoberto isso, acabou sendo uma desgraça na vida dele de tudo, né? Mas essa história chama Frankenstein ou Moderno Prometeu, que é considerada hoje a primeira história de ficção científica, né? Porque não era só terror, era ficção científica, era baseado em experimentos realmente reais que aconteciam com cadáveres, com energia elétrica, e virou um ser humano. Né? E a ciência é um pouquinho de criatividade. Só que a história não acaba aí. Eu vou fazer agora um link que vai chegar no maior badass da modernidade. Né? Você vai ver um cara que todo mundo conhece, pensou que não conhecia, mas conhece, e esse cara é o cara. Lembra que eu falei a história do vampiro, que nasceu ali, o primeiro conto de vampiro ali, com o pessoal lá no Lord Byron, e o Frankenstein nasceu também na mesma casa ali, né, a história. Tem um cara, um ator britânico, que interpretou Drácula e interpretou Frankenstein nos anos 50. Brilhantemente os dois papéis. Ele mais conhecido com os papéis que ele fez em Drácula, em 5 ou 6 filmes da década de 50, mas ele também fez o Frankenstein. Quem souber, coloca aqui no chat quem é o nome desse ator que fez na década de 50. Mais especificamente, em 1957 ele foi Frankenstein e em 58 ele fez o primeiro papel de Drácula. Né? Enquanto o pessoal tenta adivinhar, ele antes de ser ator, ele era da Força Aérea Britânica. É o Boris.
Boris não era. O Boris fez o Frankenstein, Boris Karloff, sim, mas Boris eu não estou falando Karloff. do Boris Karloff, estou falando de outro cara que fez o Frankenstein junto com o Peter Cushing e fez o Drácula várias vezes. Ele, antes de ser ator, ele foi da Royal Air Force, da RAF, serviu na Segunda Guerra Mundial, algumas operações da Segunda Guerra Mundial, e depois é que ele virou ator e fez esses filmes aqui. Eu vou colocar 2 cartazes aqui na tela, ele como Drácula e ele como Frankenstein. Como Frankenstein não, como a criatura, né? Frankenstein era o Peter Cushing, que é o doutor, né? Alguém sabe o nome desse ator? Alguém já viu o filme com esse ator? Eu aposto que sim. Todo mundo aqui já viu o filme com esse ator, porque ele morreu recentemente, infelizmente, em 2000 e deixa eu ver a data que ele morreu exatamente, 2015, com 93 anos, e ele trabalhou a vida inteira, depois, né, de ser ator, como ator. E ele fez duas séries de filmes que todo mundo viu. Alguém? Atenção. Ele foi o Count Dooku do Star Wars e foi o Saruman, o Mago Branco da trilogia dos Anéis e do Hobbit. É o mesmo cara lá dos anos 50. Ele fez esses papéis. Fez outros também, filmes também famosos, mas esses acho que são os filmes mais famosos que ele fez. Eu estou falando de Sir... Cadê o nome inteiro dele? Sir Christopher Frank Carandini Lee, ou simplesmente Christopher Lee. Esse é o ator. Ele é descendente direto de Carlos Magno, rei dos francos, lá no século VIII. Né? E ele fez esses filmes todos. Foi o Count Dooku em Star Wars, episódio 2 e 3. Ele foi o Saruman no Senhor dos Anéis, no Hobbit. Né? E tem uma história maluca, e depois eu vou chegar na música com ele. Né? Quando ele estava gravando lá o Senhor dos Anéis, As Duas Torres, o Peter Jackson, que é o diretor desse filme, ele chamou o Christopher Lee e falou o seguinte: ó, vem cá, porque você vai ser apunhalado. É uma cena que um dos personagens apunhala pelas costas o Saruman. É uma cena que não foi na versão cinematográfica, mas está numa versão do diretor, que eu não vi, né? Mas existe essa cena gravada que ele é apunhalado pelas costas pelo outro personagem. E aí o Peter Jackson chamou o Christopher Lee e falou o seguinte: ó, você vai ser apunhalado pelas costas. Eu queria repassar com você como é que você tem que fazer e gritar na hora que você é apunhalado. Daí Christopher Lee falou o seguinte: olha, eu servi na Segunda Guerra Mundial, operações especiais, você não precisa me falar como é que um cara morre apunhalado pelas costas, né? Ele não grita, ele faz assim, respira e morre, né? Aí Peter Jackson mudou de assunto, saiu de fininho, viu que o cara, com ele, o negócio era mais embaixo, né? Muito bem, Helena. Christopher Lee. E ele falava 5 línguas fluentemente, tá? Ele era o cara. Só que tem mais uma coisa que vai fazer ele ser o cara. Alguém sabe? Por que ele é o cara, além de ser Drácula, Frankenstein, Count Dooku, Saruman, Rafi, 5 línguas? Eu falei que ele é descendente de Carlos Magno, né? Ele era vocalista de heavy metal. Com 80 e 90 anos, 80 e tantos anos, ele lançou o álbum Charlie Magni, com um vocalista, ele cantava ópera, cantou no álbum. Olha ele do lado de Tony Iommi. É isso que eu ia falar, aquele ali é o Tony Iommi. Sim, junto do Tony Iommi, tem foto dele. Ele gravou junto do Rhapsody algumas músicas, né, na narração e alguma parte de vocal aí. Gravou alguma coisa com Manowar também. Ele ganhou prêmio em 2010 da revista de metal, esqueci o nome da revista, mas ele ganhou um prêmio de vocalista de metal, né? E ele fazia dublagem de videogames, né? E o último que ele fez foi aos 91 anos, quando ele dublou o videogame Lego The Hobbit, e nessa entrou no Guinness como narrador de games mais velho do mundo. Ele faleceu em 2015 aos 93 anos. E eu vou deixar um link para vocês do YouTube aqui, com ele cantando junto com o Rhapsody. Que legal. Para quem tiver curiosidade de ver ele cantando junto com o Rhapsody.
Legal demais. Esse é o cara, não é o cara? Aham. E citaram aí o Boris Karloff, e antes do Boris Karloff, antes do Christopher Lee, ainda teve o Bela Lugosi, né? No papel de Drácula Sim, original. sim, Bela Lugosi, sim, bastante famoso também, Bela Lugosi. Tanto é, Bela Lugosi tem até uma música do Bauhaus, Bela Lugosi's Dead, ou, não é isso? Aham. Boris, me confirma aí, você que manja de Bauhaus. Bela Lugosi's Dead. Não sei se o Boris ainda tá Legal aí. demais. Muito bom, é isso que eu tinha a falar hoje. Essa história foi grande, né? Sensacional. Nossa, que viagem aí Universal, né, cara? Vai Eu juntei tanta coisa que até me da perdi. alquimia até contos no castelo, e Frankenstein, contos de terror, literatura, ciência, O e Galvani termina tá no, na e história. termina no Christopher Lee cantando na banda de heavy metal, cara. É assim que a Muito gente bom. gosta. Boris confirma aqui, Bela Lugosi's Dead, música de Bauhaus. Muito bem. E é isso, acho que chegamos ao fim de mais um. Esse aqui bateu o recorde, né? A gente está quase 1 hora no ar, tá 50 minutos aqui no ar.